Racionalismo. O racionalismo moderno remonta às ideias de Platão na antiguidade. Assim como esse pensador, filósofos como René Descartes defendiam a existência de uma racionalidade universal, que é inata ao ser humano enquanto ser racional. Para Descartes, a razão é a característica mais bem distribuída entre os seres humanos. O que acontece é que algumas pessoas não fazem uso dela. Empirismo. O empirismo é uma corrente filosófica referente à teoria do conhecimento, que tem suas origens na filosofia aristotélica. Este se opunha aos racionalistas, que defendiam que o conhecimento é puramente racional e não depende da experiência. Basicamente, o empirismo defende que todo o conhecimento advém da experiência prática que temos cotidianamente. A teoria empirista admite que existem ideias simples e ideias compostas. As ideias simples são formadas com base na experiência imediata que conhece objetos corriqueiros do mundo, como o homem e cavalo. Já as ideias complexas são junções de duas ou mais ideias simples, perfazendo elementos compostos que não existem na realidade. Os sofistas eram considerados mestres da retórica e da oratória. Eles acreditavam que a verdade é múltipla, relativa e mutável. O termo sofistas originalmente significa sábios, mas esse termo adquiriu o sentido de desonestidade intelectual, principalmente por conta das definições de Aristóteles e Platão. Aristóteles, por exemplo, definiu a sofística como a sabedoria aparente, mas não real. Diferente dos filósofos que buscavam uma verdade absoluta, os sofistas defendiam que não se pode conhecer o ser, por exemplo, mas só ter opiniões subjetivas sobre a realidade. E diante disso, asseguravam que para se relacionar com o mundo e com os humanos, os homens devem valer da linguagem para persuadir sobre suas ideias e opiniões. Sócrates foi um filósofo grego e, mesmo não sendo o primeiro filósofo da história, é conhecido como o pai da filosofia. A preocupação era com a origem do mundo. Sócrates baseava-se na argumentação, insistindo que só se descobre a verdade pelo uso da razão. O seu legado reside, sobretudo, na sua convicção inabalável de que mesmo as questões mais abstratas admitem uma análise racional. Platão foi um filósofo racionalista, idealista e matemático do período clássico. Nasceu em Atenas no ano de 428 a.C. Durante sua vida, escreveu sobre diversos temas, como a política, a justiça, o amor, a cosmologia e entre outros. Platão foi discípulo de Sócrates e em 388 a.C., 11 anos depois da morte de Sócrates, ele fundou a sua escola filosófica, chamada Academia, onde reunia seus discípulos para estudar filosofia, ciência, matemática e geometria. Foi o primeiro teórico idealista. O idealismo platônico consiste em uma distinção entre o conhecimento sensível e o conhecimento inteligível. O conhecimento inteligível é algo imutável e faz parte do mundo das ideias e das formas. O mundo das ideias e das formas seria basicamente a realidade verdadeira e imutável, que pode ser acessada apenas por meio do raciocínio humano. Já o mundo sensível é a realidade com a qual encaramos o mundo. Essa realidade é ilusória e enganadora. Quem foi Aristóteles? Foi um filósofo grego no período clássico na Grécia Antiga. Ele é visto como um dos fundadores da filosofia ocidental. Ele era um filósofo que defendia o empirismo. Na realidade, o empirismo não era concreto na época de Aristóteles. Muitos filósofos defendem que Aristóteles foi um dos criadores das principais ideias do empirismo, e para outros filósofos, ele é apenas um realista, um filósofo que dá muita importância para o mundo exterior e para os sentidos, como a única fonte do conhecimento é o aprimoramento do intelecto. Heráclito.
Nasceu na cidade de Efésio e foi um dos filósofos pré-socráticos. Por volta de 435 a.C., ele foi citado nas obras do historiador Diógenes Laércio, que relata que Heráclito pertenceu à nobreza da sua cidade, mas por seu desprendimento em relação ao poder e seus bens materiais, era criticado e acusado de desprezar o seu povo e, principalmente, a participar na política, já que era algo essencial para os gregos e desenhar dos poetas, dos filósofos e da religião. Ficou mais isolado nas montanhas, alimentando-se apenas de frutas e plantas. Quando adoeceu, acabou morrendo por complicações da sua doença por volta de 475 a.C. Enquanto alguns filósofos procuravam explicações científicas dos cosmos, para Heráclito, tudo se pauta em movimento. Heráclito diz que nada permanece e que nada é, em dois momentos, a mesma coisa, até porque nada é. Heráclito também diz que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Com isso, ele queria dizer que no instante que se entra no rio, as águas novas imediatamente se substituirão àquelas das quais a pessoa emergiu, e que o rio é um exemplo do constante estado em mudança de todas as coisas, e tudo seria para uma única substância. Olá, vou falar um pouco sobre Parmênides de Eleia. Foi um dos principais filósofos gregos pré-socráticos da antiguidade. Seus estudos estiveram baseados nos temas sobre a ontologia do ser, da razão e da lógica. Foi também o principal filósofo da escola eleática e um forte defensor do monismo e do imobilismo. O seu pensamento influenciou na filosofia da antiguidade, bem como a moderna e a contemporânea, e ele nasceu em 510 a.C., na cidade grega de Eleia, que hoje é a atual Itália. Filho de uma família abastada, rica, ele teve uma boa educação, e visto o seu interesse pela filosofia, que seus pensamentos se aproximou das ideias de Pitágoras, destacou-se o filósofo Zenão de Eleia, seu discípulo. E Parmênides faleceu por volta de 470 anos antes de Cristo. Importante lembrar que Parmênides ele fundou uma teoria que serviu na base filosófica platônica e seu embate com o pensamento de Heráclito forneceu bases para a filosofia desenvolvida pelos pensadores pluralistas. Porém, existe uma diferença entre Heráclito e Parmênides. Heráclito ele também foi um filósofo muito importante. Ele foi pré-socrático, considerado o pai da dialética, e, segundo ele, o mundo está em constante transformação, no estágio que chamou de devir. Em suas palavras, nada é permanente, exceto a mudança. Por outro lado, temos Parmênides, que refuta as ideias de Heráclito, acrescentando que nada muda, tudo é uno. Ou seja, a mudança, o devir e o vir a ser é uma ilusão dos sentidos que está pautada no doxo, a opinião. E, nesse sentido, utilizou a contradição da lógica para chegar à conclusão, enquanto Heráclito baseou seu discurso na dialética, a doutrina dos contrários. E como diz Parmênides, não importa por onde eu comecei, pois para lá eu voltarei sempre. Demócrito de Abdera nasceu por volta de 460 a.C. na cidade de Abdera, região da Trácia. Para Demócrito, a lógica que proporciona o conhecimento da verdade e a física que revela a composição material da realidade fundam a moral, que deve proporcionar a felicidade e libertando do temor dos deuses. Os principais representantes da escola de Abdera foram Leucipo e Demócrito. Leucipo iniciou a teoria atomística, mas coube a Demócrito desenvolvê-lo. Segundo Demócrito, existem dois elementos principais para a formação de todas as coisas, o átomo e o vazio. Afirmava que os átomos são partículas indivisíveis, individuais e invariáveis.